Tem gente que não acredita que integrantes da Polícia Militar fornecia armas e munições a Lampião. É realmente duvidoso ao contar isso, mas é a pura verdade. Existem provas. O rei do cangaço sempre recebia carregamentos de balas através de seus contatos, oficiais da polícia, como tenentes e coronéis, também coronéis fazendeiros. Estes eram os principais fornecedores de munição para Lampião. Era muito vantajoso trabalhar para Lampião, bom para todos, não faltavam balas para Lampião, crucial para a sobrevivência do grupo. Ficava sabendo dos passos das forças volantes em seu encalço, através de recados de oficiais da polícia, que também vendiam munição do estado para Lampião e ficavam ricos. O cangaço na época de Lampião parecia um jogo de cartas marcadas, e era mesmo, se a polícia fingia perseguir Lampião e fingia não saber onde estava o rei do cangaço, e ainda avisava o caminho que passariam para evitar o confronto. Na hora de darem baixa na munição, os oficiais corruptos assinavam documentos afirmando que gastaram na guerra do cangaço. Naquela época não tinha a rigidez de hoje em prestação de contas de munição. Por muitos anos esse acordo prevaleceu, não com todos os oficiais, participava quem quisesse, mas aquele que não queria participar tinha que ficar com o bico fechado ou era assassinado. Era pacto mortal. Esses acordos com oficiais de Lampião foram ficando difíceis de se sustentar, mediante a pressão do governo federal em acabar com os bandos de cangaceiros. Os coronéis, grandes fazendeiros, líderes políticos de grandes regiões, recebiam grandes quantias em dinheiro de Lampião e se fortaleciam mais ainda, ampliando seus redutos. Era o toma cá, dá lá. Certa vez Lampião recebeu um carregamento de munição para seus rifles. Não era dos maiores, eram 10.000 balas, que duravam apenas 3 meses em média. O bando estava aumentando por volta de 1930, precisava de mais balas. Lampião sempre era o primeiro a testar as balas que recebia, e desta vez teve uma surpresa e berrou: "Cambada! Cambada! Fomos traídos! Retirada rápida!" E todos saíram do coito apressadamente, porque supostamente era de conhecimento da polícia. Chegando em outro coito, já tranquilamente, Lampião reúne o bando e diz: "Meus amigos, nós fomos traídos, pois as balas que nos mandaram é de um calibre maior do que o calibre dos nossos rifles. É o mesmo que não tem munição. A bala não entra na câmara. E agora nós estamos quase sem bala. Apenas 800 balas, mais ou menos. Não dá nem para um combate pequeno. Temos que fazer algo rápido. Primeiro é nós esconder. Não podemos enfrentar uma volante. Se o fizer, será o nosso fim." Então Luiz Pedro diz: "Calma, capitão, calma. Talvez esteja acontecendo um mal entendido. O coronel João Sá não tem interesse em acabar com nós. Muito pelo contrário, todos sabem que ele é seu protegido. E nenhum grupo de cangaceiro ou jagunço que tem um pouco de juízo não se meteria a besta de mexer com ele. Nenhum jagunço aceitou o serviço de dar cabo no coronel por causa da sua amizade com ele, sabendo que ele é um homem ganancioso, não iria destruir a galinha dos ovos de ouro e trair quem lhe protege. Isso não faz sentido, tem algum engano nisso." "É mesmo, Luiz, pode até ser. Vou mandar um coiteiro falar com o coronel e exigir explicação disso." O coiteiro, a mando de Lampião, pegou seu cavalo e saiu a galope, rumo à fazenda do coronel João Sá. Chegando na porteira da fazenda, deu um berro, chamando o coronel. Imediatamente chega o empregado da fazenda
e acompanha o coiteiro Tizil ao encontro do coronel, que já estava esperando que alguém o procurasse. O coronel ouve o coiteiro Tizil e fez um bilhete a Lampião, também enviando o pedido de munição assinado pelo próprio Lampião, para provar que a munição foi de acordo com o tamanho exigido por ele. O coiteiro rapidamente monta em seu cavalo e sai em disparada de volta ao coito de Lampião. Chega o coiteiro, entrega o bilhete do coronel a Lampião e no bilhete dizia assim: compadre Virgulino, quando recebi a sua carta, nela estava escrito com seu próprio punho que queria as balas com 57 milímetros. Eu estranhei, pois sempre me pedia bala de 56 milímetros. Nesse caso, teria que trocar os rifles e assim é meio difícil, né? Pensei em entrar em contato com o senhor para esclarecer a situação, mas não consegui não. E o prazo para o pagamento e a descrição da munição estava se acabando. A fábrica de munição dos Estados Unidos tem prazo para cumprir com os governos que exportam os armamentos e munição. Então lhe devolvo o seu bilhete e verá que cumpri com o seu pedido, embora achasse estranho. E lhe adianto que será impossível devolver a munição para reaver o valor pago pelo senhor, porque teria que passar pelo comando da polícia em Recife e o desvio seria descoberto. Lamento, meu amigo, mas nada podemos fazer. Luiz, o erro está comigo. No caso, eu tinha que pedir o calibre 56 e não o 57. Por um momento pensei que tinha sido traído. Essas balas para nós não servem de nada. É igual você ganhar um sapato novo, mas com um número menor do tamanho do seu pé. O sapato tá novinho, mas não serve para nada. Se eu pedir um novo carregamento, só chega em 2 meses. Nesse mês, se as volantes encontram nós, estamos mortos. É igual eu falo, cangaceiro sem bala tá morto e não sabe. Mas de repente Lampião teve uma ideia. Armou um plano com Luiz Pedro e outros para trocarem as balas no quartel. A ousadia era do tamanho da precisão. Sem balas o grupo estaria perdido. Tinha que fazer algo e rápido. Luiz Pedro e mais 4 cabras se vestem com roupas normais, disfarce que mantinham guardados. Levaram nos embornais fardas de militares e foram para a cidade de Vila Bela. Chegando lá, se instalaram em uma pensão. No outro dia, Luiz Pedro e mais 2 cabras foram à casa de um velho amigo de Lampião, desde os tempos de rapaz, quando Virgulino fazia alpercatas para vender nas feiras de Vila Bela. Era o Doca, sujeito escolado, não era bandido e nem ladrão, se tornou falsário, imitava qualquer assinatura. Luiz Pedro chegou e o cumprimentou e transmitiu o pedido de Lampião. Este atendeu prontamente, fez um ofício de acordo com o modelo que já tinha e entregou o documento falso a Luiz Pedro, que o pagou e foi embora. O teor desse ofício falso era que o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco ordenava a troca de munição e liberasse mais 20 mil balas, e a ordem do Comando Maior de Recife não era contestada. Luiz Pedro mandou o coiteiro Tizil, que morava na cidade de Vila Bela, e mais 3 cangaceiros de farda de policial, com o ofício falso do alto comando da Polícia de Recife. O conteúdo dizia que era para trocar aquela munição, 10 mil balas, por munição do paiol, e acrescentar mais 20 mil balas, sendo no total 30 mil balas, e entregar ao portador, que faria o transporte para o outro quartel.
A razão da troca seria porque nas caixas, as etiquetas, estavam escritas um número de fabricante errado, que as balas estariam em perfeitas condições de uso. Foi moleza. O tenente Argemiro, comandante do quartel de Vila Bela, trocou as caixas sem dizer nada, pensando que seria do mesmo tamanho das que tinha em estoque no paiol do quartel. O detalhe é que o comandante entregou as balas calibre 56, calibre usado por toda a corporação da Polícia Militar do Estado, e recebeu calibre 57, que não serviria para os fuzis usados pelos militares das Forças Volantes e nem dos quartéis de todo o Estado. A diferença está na largura da bala, o comprimento é o mesmo. A olho nu não se nota a diferença dos dois calibres. A diferença da circunferência é mínima, 1 milímetro. Só comparando uma bala perto da outra e prestar bastante atenção é que se notaria a diferença de 1 milímetro, mas que impede a entrada da bala. Então Luiz Pedro passa a mão no carregamento de balas, agora com o tamanho certo, e mais 20.000 balas. Manda colocar a munição dentro de barris, como se fosse barris de cachaça. Coloca as cargas nos burros e toma um rumo na estrada. Se acaso a polícia aparecer, tinha 2 barris de pinga em um jumento. Soldados igualmente cangaceiros gostavam muito de cachaça. E se quisessem beber, ali estava o produto de fazer bêbados. O carregamento de munição chegou e Lampião imediatamente, depois que recebeu as balas com calibre 56, que sempre usava, mandou espalhar que o bando ia atacar e saquear uma cidade chamada na época de Brejo Santo, perto de Vila Bela, para atrair a força para o local. E o bando de Lampião se arranchou à beira da estrada, atrás de pedras e montes. E lá vem a polícia com 50 soldados e começou a chover bala no mundo. O tiroteio foi intenso, mas logo aconteceu algo estranho. A força parou de atirar, pois as balas calibre 56 acabaram. Os soldados tentaram colocar as balas nas câmaras dos fuzis, mas não entravam, eram maiores 1 milímetro. O sargento Cassimiro berrou: "Que diabo é isso? As balas não entram! O calibre é maior que o buraco do rifle! Vamos embora daqui!" Então Lampião mandou avançar e metendo bala para cima dos macacos que correram para os matos, largando os rifles pelo caminho. Foi uma surra inesquecível. A volante teve 16 baixas e 5 feridos no chão. Lampião ordena pegar os 30 rifles abandonados e mandou dar cabo dos macacos feridos. Então o cangaceiro perguntou a Lampião se era para recolher as cartucheiras dos soldados. E Lampião disse: "Para quê? Se não serve para os nossos rifles. Faça um buraco e deixe se enferrujar, para ninguém encontrar. Pode cair na mão de jagunços, que tem vários tipos de arma com calibre diferente. Faça isso, meu filho." Esta foi a jogada de mestre de Lampião, que reparou um erro cometido ao fazer o pedido de um carregamento de balas. Trocou 10.000 balas de 57 milímetros de circunferência por 30.000 balas de 56 centímetros, de tamanho certo. Lampião e Luiz Pedro sabiam que a polícia volante ia abastecer daquelas balas, maiores que as câmaras das armas, e colocariam nas cartucheiras. Quando tentasse colocar a bala no rifle, não entraria por ser de tamanho maior. Depois da batalha com o final esperado, o bando de Lampião recolhe 30 rifles em ótimo estado, além de mandar vários macacos morarem com o capiroto. Só um grande estrategista e pensador como Lampião faria esta jogada de mestre. Se você gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga, dê um like, se inscreva no canal, clica aí na sua telinha, no seu celular, no próximo vídeo. Tem mais uma boa história do cangaço para você. Fiquem na paz. Juízo, hein, cabroeira? Por quê?
Porque eu fui! Nossa, esse Lampião é esperto, hein? O caba é inteligente.